Boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe. É um prazer estar novamente com os irmãos aqui em mais um culto de oração. Sejam todos muito bem-vindos. Possamos ter um bom tempo de aprendizado na palavra do nosso Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, sabendo que tudo está debaixo do seu controle. Gostaria de ler um texto que se encontra em Salmo, capítulo 23, versículos de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que essa realidade, essa verdade que a palavra de Deus nos diz, possa ser real em nossos corações e possa nos trazer tranquilidade, possa nos trazer paz, que o Senhor está conosco, né? No final do Evangelho de Mateus, o Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias, né? Independente das circunstâncias pelas quais passamos, o importante é que Deus esteja conosco, que Jesus Cristo nos acompanhe, e essa é a promessa que Ele nos faz, né? Então, gostaria que os irmãos pudessem ser consolados com isso também. Vamos louvar o nosso Deus. O irmão Túlio preparou um louvor para a gente poder entoar louvores a Ele, ao nosso Deus, e vamos louvar o Senhor nesse momento. Deus abençoe, vamos louvar o Senhor. Ó profundidade das riquezas. Sejam dadas só a Ele eternamente, amém. Glórias sejam dadas só a Ele eternamente, amém. Glórias sejam dadas só a Ele eternamente, amém. Glórias sejam dadas só a Ele eternamente, amém. Amém. Que bom poder render louvores ao nosso Deus, né? Nesse momento vamos ao estudo da palavra, nosso Deus, falar sobre os mortos ressuscitarão, né? Os mortos tornarão, os corpos voltarão à vida, né? Então vamos orar ao Senhor pedindo discernimento, entendimento, para podermos compreender através do Espírito Santo que Ele nos dá, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e possamos aplicar às nossas vidas as verdades reveladas na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, te pedimos nesse momento discernimento para a compreensão
para correção que Tua palavra faz em nossas vidas através do Espírito Santo. Então, ser conosco, tira toda distração, possamos cada dia mais caminhar em conformidade à imagem de Teu Filho. Assim te oramos, Senhor, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, semana passada pudemos falar um pouquinho acerca das coisas que precedem o arrebatamento, né? Falamos sobre a última trombeta, falamos sobre a palavra de ordem, falamos sobre a ressurreição dos mortos. Hoje vamos adentrar mais na ressurreição dos mortos e a gente vai poder compreender essa maravilhosa promessa que o Senhor nos concede, né? Antes de entrarmos no texto propriamente dito, é bom que nós entendamos a importância dessa doutrina na nossa vida. Toda doutrina, ela interfere na nossa vida, de maneira que, à medida que eu não conhecia uma determinada doutrina e passei a conhecer algo na nossa vida, deve modificar, né? Então, é a relevância da doutrina na vida do ser humano, né? As doutrinas não são uma coisa isolada à parte do comportamento. A doutrina é aquilo que influi e que determina certos comportamentos que os filhos de Deus têm. E a ausência de determinados comportamentos também pode-se dizer que é falha doutrinária, né? A gente vai começar uns estudos na carta de Paulo aos Coríntios nos domingos, após esses estudos, pastor Jonathan, e a gente vai ver que o principal problema dos coríntios era um problema doutrinário, e esse problema doutrinário ia interferir, que era acerca da ressurreição. Por isso que Paulo, no capítulo 15, vai falar sobre a ressurreição, né? Mas, deixando isso de lado, vamos voltar para cá. Qual a importância dessa doutrina? O que ela modifica na minha vida? O que ela mexe na minha vida? Qual a interferência dela na minha vida? Se essa doutrina fosse retirada, que mudanças teria nas nossas ações práticas? Se essa doutrina não existisse? Existe algo que mudaria na sua vida ou não? Então, existe algo que está sendo influenciado por essa doutrina, sim ou não, né? A Bíblia fala sobre reparar defeitos na fé, e muitas vezes nós temos muitos defeitos na fé. Nossa concepção de fé, ela é às vezes errônea e não está alicerçada na palavra de Deus, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês da importância é sobre o impacto dessa doutrina na vida daqueles que perderam entes queridos, né? A gente tem nesse texto básico que a gente está trabalhando de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. No final do versículo, se vocês forem até lá, ele diz: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas? O ensino acerca da doutrina, o ensino da doutrina é acerca da ressurreição. Essa doutrina interferia na minha maneira de agir diante de determinadas situações. Que situações eram? A morte de pessoas queridas, pessoas que partiram em Cristo. Então nós temos um consolo. Por exemplo, você vai para um enterro de alguém que não tenha Cristo, alguém que tenha Cristo, seus familiares. É diferente. Há um consolo, há uma esperança, não há um desespero, né? Então, as pessoas que estão fundamentadas na palavra de Deus, elas têm essa concepção. Então, a doutrina da ressurreição interfere no nosso modo de ver a morte, né? Dos entes queridos que partiram em Cristo. Essa doutrina faz com que a nossa relação com a morte e o desgaste com o serviço ao Senhor seja diferenciado, sabendo que as coisas não se resumem a esta vida apenas. Então, a forma como reagimos às mais variadas situações é moldada por aquilo que nós acreditamos, né? Eu coloquei aqui um texto que a gente vai poder ver 4 aspectos desse texto na vida das pessoas. O texto que vou trabalhar com vocês de maneira superficial hoje é 2 Coríntios 4, versículos de 11 a 18. E eu queria que vocês fossem até lá, 2 Coríntios
4, versículos 11 e 18, para a gente ver como isso se aplica à nossa vida que eu acabei de dizer. A doutrina interfere na nossa maneira de pensar, de agir, de reagir às situações que chegam diante de nós, né? 2 Coríntios 4, de 11 a 8. Não chegaram lá? Peguem a Bíblia, se não pegou, tá bom? Não é uma palestra, né? É um estudo da palavra do nosso Deus. Versículo 11 em diante diz: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Também tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A partir desse texto, nós podemos tirar 4 aspectos relacionados à doutrina da ressurreição e à interferência dessa doutrina na nossa vida. Primeiro aspecto é o da situação. Qual era a situação aqui? Qual era a situação que se estava deparando-se diante de Paulo? Era a situação de ser entregue ao perigo da morte. Ele diz: somos entregues à morte todos os dias, por amor de Jesus. No versículo 11, sempre somos entregues à morte. Então ele está numa situação constante de perigo, né? E diante dessa situação de perigo, qual é a reação que ele deveria ter? À medida que ele crê ou ele não crê na doutrina da ressurreição. Segunda coisa é o entendimento. Tem a situação nesse texto, o entendimento. Qual é o entendimento? A doutrina. Ele fala no versículo 14: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Então, tem a situação que é colocada diante dele, perigo da morte. Existe a doutrina, ou seja, a ressurreição dos corpos, né? Diante dessa doutrina, diante dessa circunstância que lhe é apresentada, ele tem que reagir a essa circunstância. Qual a atitude diante da situação? É se resguardar, preservar a vida, não se desgastar no serviço e na obra do Senhor, ou se desgastar e talvez ter a sua vida retirada de maneira mais breve. Qual a atitude que ele tem? Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, se desgaste, né? Irmãos, é um desgaste tremendo você, por exemplo, olhar para a vida de um missionário, dedica a sua vida em proclamar as boas novas, em se desgastar fisicamente para encantos inalcançáveis, em talvez correr perigos de morte, né, de zombaria, e não só na vida dos missionários, mas na vida de todos os servos que proclamam, que têm a responsabilidade de proclamar, e saem no sol, e a todo momento testemunhar, né? Será que a gente poderia pensar assim, né? Será que vale a pena se desgastar fisicamente, acabar com a saúde em relação a isso? Bem, Paulo nos dá a resposta. Não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se destrua, o interior, contanto, se renova dia a dia. Então,
A situação é entregue à morte todos os dias, o perigo constante, a compreensão, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo irá me ressuscitar. Então, essa compreensão diante dessa situação faz com que eu reaja de uma forma diferente, não desfalecendo, porque eu tenho a ideia da ressurreição dos corpos, né? E, por último, ele traz um princípio regulador da vida. O que é um princípio regulador? É um princípio que vai determinar a atitude diante das situações, né? Muitas vezes nos falta isso, um princípio regulador, uma norma determinante na nossa vida. O princípio regulador, ele diz no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem. Nós não devemos atentar, focar a atenção simplesmente nas coisas que são visíveis. Nossa vida aqui é visível, nosso corpo é visível, nosso bem-estar é visível. Nós não devemos atentar para essas coisas, mas nós devemos atentar para aquilo que é eterno, para as coisas que são invisíveis. Aí ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, né? Então, a compreensão da doutrina faz com que eu tenha uma atitude diferente diante da situação e crie princípios reguladores na nossa vida que a gente faz com que tenhamos atitudes corretas diante de Deus nas mais variadas situações, né? O entendimento faz com que a gente haja. O entendimento faz com que a gente tome decisões, né? Por exemplo, se você souber, o entendimento, você está precisando resolver alguma coisa, vamos dizer assim, no trabalho, que só resolve com fulano e tal. Aí você diz assim, fulano, liga aí para o trabalho para ver se aquele rapaz está lá para resolver meu problema. Se eu souber que ele está, eu vou. Por quê? Porque eu tenho a compreensão de algo e isso me incita a agir, né? Então, à medida que nós compreendemos algo, nós agimos baseados naquilo que compreendemos, né? Então, é importante a doutrina porque faz com que eu tenha uma atitude na situação que agrada a Deus e crie marcos regulatórios na nossa vida diante de Deus, né? Então esse é um princípio extremamente importante. E levando para o lado da ressurreição, quando nós sabemos que a vida, a ressurreição dos corpos irá ocorrer, nós temos um pensamento modificado acerca de como nos comportamos nessa vida, acerca disso, né? Acerca dos nossos corpos. Uma outra coisa extremamente importante que nós temos que entender é que a nossa crença ela deve estar baseada na palavra de Deus, né? A doutrina afeta o cotidiano das nossas vidas. Ela afeta o dia a dia, ela afeta como nós nos acordamos, como nós dormimos, afeta como nós distribuímos o nosso tempo, como nós distribuímos a nossa renda, como nós trabalhamos, quais são as prioridades na nossa vida, né? Quando pensamos em fé, a compreensão comum das pessoas é que uma pessoa que acredita muito é uma pessoa que tem muita fé. Ela tem muita fé, mas não é uma fé bíblica. A fé bíblica, ela tem muita crença naquilo que a palavra de Deus diz. De maneira que essa crença o afeta diante das situações, né? Normalmente uma pessoa que acredita que tem muita fé, ela associa a crença na crença. Eu acredito que é assim. Por que você acredita? Porque eu acredito, porque Deus é bom, porque essas coisas têm que ser assim. Isso não é fé.
A fé bíblica é, eu acredito porque Deus tem me falado através da sua palavra que as coisas são assim, né? E à medida que nós confiamos nisso, naquilo que a palavra de Deus nos diz, nós temos atitudes diferentes no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Um outro importante entendimento que nós devemos ter, e que eu não vou me ater muito a ele, porque ele já está sendo trabalhado com o pastor Jonathan nos domingos à noite, que é sobre a revelação de Deus de maneira progressiva. Por que é importante entender isso? Por exemplo, no Antigo Testamento, sobre a ressurreição é falado. Hebreus, capítulo 11, ele nos diz, por exemplo, que Abraão lá no Antigo Testamento, ele acreditava na ressurreição, de maneira que se ele sacrificasse Isaac, Deus seria poderoso para lhe restituir a vida, ressuscitando ele, né? Então Abraão tinha essa compreensão. Outra pessoa que tinha também essa compreensão era Jó. Jó, lá no capítulo 19, versículos 25 a 27, diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui. Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27, diz o seguinte, Jó 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus, né? Então ele tinha a compreensão de que um dia ele estaria ressuscitado. Outra pessoa que acreditava nisso também é Daniel. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, deixe-me achar aqui, Daniel 12, versículo 2, ele diz o seguinte: e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A compreensão que eles tinham a compreensão da ressurreição. Entretanto, essa compreensão, ela é aguçada, ela é desenvolvida mais no Novo Testamento. De maneira que se a gente basear hoje o ensinamento acerca de determinadas doutrinas apenas em textos isolados do Antigo Testamento, ela não é uma compreensão completa. Por exemplo, em relação à morte. Muito da revelação sobre a vida após a morte, quem nos dá é Cristo, né? Então, quando você baseia uma doutrina, nós temos pessoas que baseiam doutrinas hoje em determinados textos, que nosso corpo volta ao pó e do pó não se lembra mais. O próprio Jó cita isso, porque a compreensão é limitada. Ele tinha a ideia da ressurreição, mas ele não tinha ideia do que ocorria após a morte, enquanto o corpo dormia, apenas o corpo, né? Cristo vem trazer uma revelação maior. Ele vem nos apontar caminhos, ou seja, a revelação de Deus é progressiva acerca de determinados assuntos, né? Por exemplo, Cristo fala de uma consciência após a morte, de um gozo consciente e de um sofrimento consciente. Então, depois da morte, Hebreus nos diz, segue-se o juízo. A Bíblia lá em Lucas, Cristo nos apontando a história de Lázaro e o homem rico, ele fala que o homem rico estava em sofrimento, em pranto, e de maneira que não poderia sair desse local. Isso quebra muitas coisas que foram construídas ao longo do tempo. Doutrina de purgatório que foi construída em cima do texto de 1 Coríntios, né? Por quê? Porque aquele que está num canto não pode ir para o outro, não pode se comunicar com o outro, não pode sair mais. Todas as suas esperanças findaram, né? Não há mais esperança depois da morte. Isso faz com que a gente tenha uma reflexão acerca da nossa vida hoje. Se você ainda não depositou sua confiança em Jesus Cristo, você não sabe o dia que você vai partir, o dia da sua morte, o dia que você
vai se encontrar com a morte. E para quem será a sua alma, né? A gente tem esse ensinamento a partir de Cristo. O homem que teve uma grande colheita, construiu celeiros, né, maiores, e ele diz assim: louco, hoje te pedirão tua alma. E para quem será? Para que tens preparado? Então Cristo vem trazer uma revelação maior. A morte, ela traz, depois da morte, uma consciência e um sofrimento, ou então uma consciência e uma alegria. Paulo também revela isso. Paulo dizia: queria eu partir agora e estar com o Senhor. Cristo também fala isso na morte do ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? De maneira que as pessoas não estão sonolentas ou dormindo num sono profundo até a ressurreição dos corpos. As almas ou estão em sofrimento ou estão gozando, desfrutando do Senhor, né? Em sua plenitude, para que eles possam desfrutar de tudo aquilo que Deus proporciona, é necessária a ressurreição dos corpos para serviço, para eles serem 100% aquilo que o Senhor deseja. Entretanto, hoje eles estão com o Senhor ou estão sofrendo eternamente, né? Então a revelação é progressiva. À medida que o tempo passou, Deus comunicou-se com o homem, e essa comunicação foi aumentando até Cristo, né? Outrora Deus falou aos pais pelos profetas de muitas formas, de muitas maneiras. Hoje Ele fala através do seu Filho, né? Hebreus nos dá essa instrução e Hebreus nos dá essa exortação. Será que nós temos, de fato, ouvido o Filho, né? Será que nós temos, de fato, ouvido ao nosso Senhor Jesus Cristo? Então, acerca da doutrina da ressurreição, nós temos essa doutrina no Antigo Testamento. Nós temos essa doutrina no Novo Testamento. E nós temos essa doutrina na época de Cristo. Entretanto, existem pessoas que acreditam e existem pessoas que não acreditam. Só que o alicerce da nossa salvação é a crença que Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou. De maneira que, se nós não cremos, nós somos chamados de maneira mais áspera à atenção, como Paulo chama em 1 Coríntios capítulo 15, insensatos. Você é um insensato. Assim como na época de Cristo existiam pessoas que não acreditavam na ressurreição, como os saduceus, que era de linhagem sacerdotal, eles não acreditavam. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam. E Cristo aponta um outro texto no Antigo Testamento que fala sobre a ressurreição para os saduceus, que eles só acreditavam no Pentateuco. Ele diz: por acaso Deus é Deus de mortos? Deus é o Deus do pai Abraão, Isaac e Jacó. Acaso Deus é Deus de mortos e não de vivos? Então ele pega essa expressão para ensinar também acerca da ressurreição, né? Então Cristo traz um panorama muito maior sobre vida após a morte, sobre ressurreição. Paulo também em suas cartas, apóstolo Pedro também vai falar sobre isso. Então nós temos Apocalipse fala também sobre isso, o apóstolo João, né? Apóstolo João em seu evangelho de João, né? Porque haverá um dia em que tanto os mortos como os vivos ressuscitarão, né? Então a doutrina da ressurreição ela é presente. A doutrina da ressurreição ela deve intervir ou interferir na nossa vida cotidiana, né? A gente vai estar trabalhando sobre essa temática ainda. Hoje a gente falou apenas sobre a importância da gente compreender essa doutrina. Mas, por exemplo, se vocês abrirem a Bíblia lá em João capítulo 5, versículo 28, João capítulo 5, versículo 28. Ele diz o seguinte, Senhor Jesus Cristo: não vos maravilheis disto, porque vem hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A voz de ordem, sempre a voz de ordem, a voz de comando. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, né? Apóstolo João em Apocalipse vai usar da seguinte maneira: ressurreição da vida, ressurreição da morte.
ele vai utilizar primeira ressurreição, segunda ressurreição. E aqueles que fazem parte da primeira ressurreição são os bem-aventurados. Quem são esses? O que fizeram o bem, que é entregar a vida a Jesus Cristo, entregar a vida ao nosso Senhor. Porque de fato no homem não há bem algum. A única coisa que possamos fazer de acordo com a vontade de Deus é entregar a nossa vida diante dele, para que ele possa nos perdoar os pecados. E assim teremos parte na primeira ressurreição, né? Se hoje Cristo viesse com a palavra de ordem para buscar a sua igreja, né? Será que você teria a garantia que seria um desses que tem o nome escrito no livro da vida? Ou não? Será que você seria um desses que teria o corpo transformado? Será que os seus parentes já conhecem a Cristo? Essas pessoas que talvez morram, que talvez venham a partir breve por causa da idade e tudo, será que elas têm o conhecimento de Cristo, né? Ou não? Isso deveria nos motivar a proclamar, isso deveria nos dar tranquilidade àqueles que já têm a certeza de vida eterna e salvação. Isso deveria nos motivar a servir ao Senhor na sua obra, na sua igreja. Isso deveria fazer com que você dedicasse tempo ao Senhor, né? Será que nós temos feito essas coisas ou não? A Bíblia nos diz que cada dia está próximo. Hoje estamos mais próximos da nossa salvação do que quando cremos, né? Quem dera que o Senhor viesse nos resgatar hoje, pudéssemos nos encontrar com Ele nos ares, sermos transformados à sua imagem, pois assim como Ele é, o veremos, né? Mas será que temos aquilo que é necessário? Será que temos crido no Senhor para o nosso perdão dos pecados e a nossa salvação? Ou não? Então, a doutrina da ressurreição, ela é importante porque nos traz alento diante da morte dos entes queridos que morreram em Cristo. Ela é importante porque ela interfere a nossa maneira de relacionarmos com a morte e com o desgaste no serviço e na obra do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que tenhamos uma percepção diante das circunstâncias da vida, por exemplo, de pandemia, e tenhamos uma atitude correspondente àquilo que nós cremos e criamos marcos regulatórios na nossa vida. Entendemos que a revelação de Deus ela é progressiva, de maneira que aquilo que a Bíblia nos fala, ela complementa-se com o restante dela na Bíblia, né? Aquilo que foi falado no Antigo Testamento, ela é complementada, ela é incrementada no Novo Testamento, nas cartas, nos Evangelhos, naquilo que Cristo nos diz. Para termos um panorama correto acerca da doutrina da ressurreição e da morte, temos que passar por todos esses textos para a gente compreender direitinho, tá bom? Então, Deus abençoe, que possamos realmente ter uma atitude condizente com a nossa situação em Cristo, criar marcos regulatórios que vão determinar atitudes que tenhamos diante das tribulações da vida. Inclusive essa é uma agora, né? Se hoje fosse retirado, não existe a doutrina, o que é que mudaria na sua vida? Se não mudaria nada, talvez tenha alguma falha na sua vida acerca da doutrina, porque a doutrina interfere na nossa maneira de viver, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar mais à frente da doutrina do retorno iminente de Cristo. Será que isso modifica alguma coisa? Se Cristo voltar a qualquer momento, você vai continuar vivendo do mesmo modo? Se Cristo não voltar a qualquer momento, você vai continuar vivendo do mesmo modo, né? Qual a interferência que tem, por exemplo, essa doutrina da ressurreição? Semana que vem vamos estar trabalhando como serão os corpos ressuscitados. Vamos trabalhar principalmente o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, né? Fomos semeados em corrupção para nascermos em incorrupção. Vamos estar trabalhando sobre como vai ser as características desse corpo, vendo depois o corpo de Cristo ressuscitado, como foi que ele agiu, como foi que as coisas funcionaram. Então a gente vai ter pelo menos uma ideia do que será o corpo ressuscitado, né? Permanência de identidade e mudança de qualidade.
vamos estar trabalhando semana que vem. No mais, meus irmãos, Deus os abençoe, que possamos meditar nas verdades que foram faladas, que possamos meditar e refletir acerca da nossa vida, como temos vivido diante do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos agora para o nosso tempo de oração. Vou pedir que os irmãos coloquem no grupo todos os seus pedidos e agradecimentos para que possamos estar orando, cada um em sua casa. E você que não faz parte da nossa igreja, se reúna também com sua família nesse momento para estar orando, intercedendo por essa situação, orando por almas salvas, pessoas se reconciliando com Deus nesse tempo de aflição. Deus abençoe a cada um de vocês. Domingo que vem estaremos trabalhando um estudo específico sobre a Páscoa, né? Essa semana é a semana que geralmente o pessoal fala, semana da paixão, né? Pois é a semana em que Cristo, de fato, ele vem entregar a sua vida pelos pecadores, ele vem sacrificar a sua vida, e no domingo, o domingo da ressurreição, né? Então, domingo à noite, estarei trabalhando com os amados a Páscoa bíblica, o que seria, né? Então, chame seus familiares para aprenderem do porquê Cristo morreu, né? Porque foi necessário Cristo se sacrificar em nosso lugar. Vai ser um tempo muito bom na presença do nosso Deus. Deus abençoe e tenha uma ótima semana, viu? Seja cada coração pertencente a um cristão da palavra do Senhor, uma eterna habitação. E a palavra sem igual, digna de real prazer, ricamente Tudo que